Atos 16, do 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a nós e a Paulo, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Isto ela repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado ou perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele saiu na mesma hora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa hora mais uma vez. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, por uma atmosfera tão tremenda que nós já recebemos, mas que muito mais o Senhor recebeu, porque o culto é para Ti. Meu Deus, instrumentaliza a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite. Eu quero Te glorificar pela multimídia. Eu quero Te glorificar, Senhor, pelo ministério de louvor, por cada pastor tão amado, tão querido, pela vida do Clay que vai ministrar comigo agora. Deus, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, e que o Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia. Meus amores, existem problemas que na grande maioria das vezes nós não procuramos. Eles chegam até nós. E quando chegam até nós, a nossa grande preocupação é: como é que eu posso resolver esse problema da melhor forma possível? Como é que eu posso discernir ou agir com sabedoria diante dessa situação? Muitas vezes, no ímpeto de algo que nos incomoda e que nos deixa indignados, nós queremos até agir pela carne, retribuirmos mal com mal, falarmos para aquela pessoa o que ela merece ouvir, agirmos diante de uma situação precipitadamente. Mas de repente nós paramos e pensamos: será que é assim que Deus agiria? Será que é dessa forma que eu tenho que proceder? Falar, pensar ou decidir? Porque nós precisamos medir as consequências das nossas escolhas. Só que muitas vezes, quando nós estamos em um estado de propósito, de perturbação, nós temos pouco tempo para processarmos algumas coisas. Porque muitas vezes nos encontramos feridos, sobrecarregados, desgastados por uma vida de sofrimento. E de repente, quando algo vem nos abater, a primeira coisa que nós queremos é eliminar aquilo que está tentando nos abater e nos destruir. E é interessante que o apóstolo Paulo, juntamente com outros apóstolos, eles estavam em Filipos. E Filipos era uma cidade extremamente idólatra. Ali o evangelho foi constituído. Depois que o evangelho foi constituído, os irmãos eram bondosos. Era uma das metrópoles daquela região, daquele lugar. Filipos, centralizado ali em um lugar estratégico, recebia muitos turistas. E muitas pessoas iam para aquele lugar por causa do seu grande comércio e porque haviam muitos empreendedores. Só que entre eles um homem e outros também eram guiados por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e que, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. E é impressionante como Satanás tenta nos desviar daquele que é de fato o problema, para que o problema não seja resolvido nem sanado. E você começa a perceber que você vai para o norte, para o sul, para a direita, para a esquerda, e você começa a ver que aquela não é a raiz do problema. Você começa a ver que tudo aquilo que você está enxergando, ou que você quer tocar, são apenas paliativos. Você trata dos sintomas sem tratar da enfermidade. E Paulo estava ali para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para orar, para que o evangelho fosse pregado e para que a igreja fosse consolidada. A igreja dos Filipos foi a mesma igreja que com muita gentileza ofertou na vida de Paulo, foi generosa com Paulo, foi admoestada por ele. E é interessante que Paulo disse: eu quero agradecer a vocês pelas vossas obras, pelas vossas ações. Não que eu precise
do que vocês me deram para estar bem, porque eu aprendi a me contentar em todas as circunstâncias. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei estar bem na adversidade, eu sei estar bem também na bonança, tendo muito ou tendo pouco, eu posso tudo no Senhor. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e agradecer pelo coração generoso de vocês. Mas até chegar nesse ponto, as coisas não foram fáceis. Naquele mesmo ambiente, naquela mesma localidade, mesmo tendo cidadania romana, o apóstolo Paulo, ele foi preso com Silas, ele foi açoitado injustamente. Deus usou a vida deles para que, adorando, um terremoto acontecesse e as portas das prisões fossem abertas. O carcereiro se converteu, ele e toda a sua casa. Mas é interessante que a batalha espiritual que eles enfrentavam naquele lugar era muito forte. Por quê? Porque o ocultismo agia poderosamente naquele lugar. E é interessante que esse mesmo ocultismo era o motivo que levava as pessoas a prosperarem de maneira errada. Nem tudo aquilo que dá certo é certo, porque pode quebrar princípios. E Satanás começa a dar corda, mas lá na frente ele vai dar uma rasteira no que ele influenciou alguém para fazer. Por quê? Porque o homem, ele cai nos seus próprios pecados. De que se queixa, pois o homem, disse Jeremias, queixe-se dos seus próprios pecados. Então Paulo estava em um ato de oração, ele estava evangelizando, mas antes de abrir a boca, pregar a palavra, ele evangelizava sim, mas ele orava, porque ele entendia que a oração era a base do discernimento, da conexão espiritual, da vontade de Deus, do que Deus queria que ele fizesse. E ele estava dentro de uma grande batalha espiritual, porque todos os dias que ele decidia ir ao caminho da oração, seguindo os turnos de oração, da hora nona, da hora 20ª, da hora 3ª, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela ia atrás deles, dizendo uma verdade: estes homens que estão aqui, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E naquele momento, naquela ocasião, Paulo ouviu isso. Só foi um dia, 2 dias, mas muitos dias. Ele começou a ficar inquieto. Ele sabia que estava diante de uma batalha espiritual. Satanás estava agindo de maneira subliminar. E todos nós estamos vivendo diante de uma batalha espiritual. O grande problema é que muitas vezes nós enxergamos a coisa mais na ótica natural do que na ótica espiritual. O crente pode ficar possesso, crente em Cristo não. Ou você é morada do Espírito ou você não é. Mas aquele que está na igreja, que está em processo de novo nascimento, mas não se entregou ao Senhor, ele pode sim. Mas sofremos ataques, sofremos perseguições e opressões, as angústias que vêm no nosso coração, quando nós estamos focados em algo que é de Deus. Não acho que as mudanças geográficas elas vão mudar isso, porque muitas vezes só muda de endereço. Mas a todo tempo Satanás, ele quer tentar desconstruir em nós o que Deus está construindo. E a área principal que ele ataca é a nossa mente, trazendo falta de paz, enfatizando os erros daquele familiar, daquele parente, daquele homem, daquela mulher, para que possamos nos chatearmos com aquela pessoa e desistirmos dela. É mais fácil isso para muita gente do que chegar, abrir o coração, tratar e começar a caminhar junto com sabedoria e com entendimento. Então o apóstolo Paulo, por muitos dias, ele ouviu algo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Primeiro princípio: como discernir uma batalha espiritual? Quando você enxerga que aquilo que está acontecendo à sua volta aponta para você e não para Cristo. A questão ali não é Cristo é Deus da vida deles, Cristo é glorificado, mas estes homens, o que aponta para o ser humano, o que exalta o ser humano,
o que elogia o ego. Não que você não possa fazer isso, ela não falou uma mentira, mas o que leva a grandeza ao homem não vem de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem nos exalta é o Senhor. Deus exige ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Homens são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Quem dá o recurso é Deus, quem dá o dom é Deus, quem dá a oratória é Deus, quem deu o carro foi o Senhor. Se o Senhor não desse a provisão, se do alto não te fosse dado, disse Jesus a Pilatos, você não seria o que você é. Quem faz é o Senhor, quem age é o Senhor, e tudo que aponta para o homem, que coloca o homem no centro, no trono, não vem de Deus. O culto é para prestarmos a Deus, mas o culto não é para o homem, não é para agradar o homem, é para exaltar aquele que é digno, aquele que é justo, aquele que é santo. Deus não quer vida no culto, Ele quer culto na vida. Se você crê, diga aleluia e aplauda o nome do Senhor. Primeira verdade, essa mulher está apontando para mim e para Silas. Estes homens, cuidado, quando os elogios forem exageradamente para você, porque não é você que faz. Hoje você está bem financeiramente, amanhã você não está. Hoje você ajuda alguém, amanhã você precisa ser ajudado. Hoje você acha que tem condição de resolver o problema de todo mundo, mas lá na frente você vai necessitar que resolva o seu. É uma via de mão dupla. Assim é a nossa vida. Segundo princípio, como fazer como eu estou diante de uma batalha espiritual. A revelação de como temos que agir, como temos que proceder, não vem de cara. Paulo era um homem de Deus, pastor Everton, mas ele não agiu precipitadamente. Por muitos dias aquela mulher teve aquela atitude. Muitas vezes o ímpeto da nossa força humana, da nossa vontade, nós queremos ir lá, eu vou falar isso aqui que essa pessoa precisa ouvir, eu vou dizer esses desaforos aqui, eu vou retribuir isso aqui, eu vou agir dessa maneira. Não, a palavra diz que nós precisamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça de pessoas. Tem gente que eu amei, que amo, e quantas vezes nós criamos expectativa em um amor correspondido, mas ele não é. Nós agimos de uma forma e não colhemos aquilo que nós estamos plantando naquela hora, e ficamos decepcionados e frustrados. Mas o Senhor tem nos ensinado que seguir o princípio da sua palavra não está fundamentado em resultados, não está fundamentado naquilo que o homem possa me dar. Eu não estou aqui para agradar em primeiro lugar as pessoas, eu estou aqui para servir a Cristo e servir as pessoas. Eu estou aqui para amar vidas, mas cada um quer ser amado do seu jeito, da sua maneira, e nós não iremos agradar a todos, nós não iremos satisfazer a todos. Se aquilo que eu enfrento na igreja é motivo para desistir, muita gente já poderia ter desistido do filho, muita gente já poderia ter desistido do emprego, muita gente já poderia ter desistido dos familiares, porque por onde nós formos, lidou com o ser humano, ao começar por nós. Tirando Jesus não sobra nada. Depois de muitos dias, não se precipite em agir sem ter certeza do que você vai fazer, sem ter certeza do que você vai repreender, porque você pode estar repreendendo algo de Deus, ou você pode estar aceitando e abraçando algo que Satanás está fazendo, porque está preenchendo o teu ego, porque enche o nosso estômago espiritual, porque está nos valorizando. Por muitos dias ela fazia isso, mas Paulo não se precipitou. Terceiro princípio: se está diante de uma batalha espiritual, não dê ibope ao cão,
Não dê ibope ao inferno. Quando é que eu dou? Com fofoca, com ressentimento, com raízes de amargura prolongadas. Quando eu não extermino, Jesus não chegou para um endemoniado gadareno para dialogar com ele. Ele disse: sai dele. Paulo não se voltou para aquela mulher para conversar com o demônio e perguntar quando é que ele entrou, como é que as coisas aconteceram. Ele se levantou, apontou para ela, se virou e repreendeu. Com o diabo não tem conversa. Ele se levantou e se levanta para roubar, matar e destruir. Com o diabo e com a ação dele tem repreensão. O que você dá ibope, o que você fortalece, gera peso sobre você. Não deixe. Está percebendo que o inimigo tem levantado uma circunstância na sua casa? Já vá repreendendo e se posicionando. Não tem essa de deixar. Tem convicção do que tem que fazer, se posicione. Fala para o seu irmão: tome posição. Levante suas mãos se você tem autoridade. Se você não tem, Satanás vai continuar agindo. Mas se você tem, levante suas mãos. Diga na autoridade. Diga na autoridade do nome de Jesus: todo levante de Satanás na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, no meu emocional, na minha família, na minha saúde, cai por terra nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia e aplauda Jesus. Aleluia! Muita gente não vai entender, muita gente não vai compreender, mas com Satanás não tem conversa, não tem negociação, não tem disse-me-disse. Vai embora, eu não tenho nada contigo, o que tenho eu contigo. Você não pertence a mim, eu não pertenço a você. Eu fui comprado, comprada, redimido e redimida pelo sangue do Cordeiro. Quantos foram aqui? Digam aleluia, joga a mão pro alto, diga glória a Deus e aplauda o Cordeiro. Oh, aleluia, mais forte, mais forte. Ore para xerianda lá. Último princípio: haja como tem que agir, sem se preocupar com aquilo que está por vir. Eu vou levar pancada, não vão me entender, vão me perseguir. Eu vou ser o pior de todos. Eu, como pastor, eu tenho que lidar por tantos anos com sentimentos que Deus todos os dias me cura, de memórias afetivas, de pessoas que eu amei e continuo amando. E eu olho para trás, e mesmo acertando e errando, eu penso: é o que eu tinha para dar. E muitas vezes a gente sofre com a separação e com a distância, porque nós que fomos chamados para cumprirmos um propósito, na nossa vida entram e saem pessoas. Você que é feirante, só para você ter uma noção, você que é vendedor, quantas e quantas pessoas não já passaram pelos seus negócios e hoje não estão mais. Só que a vida em Cristo não é relacionamento profissional, não é um relacionamento superficial. E às vezes eu choro porque eu tenho saudade de pessoas que eu não tenho mais acesso a elas. Eu tenho saudade de tempos que eu vivia, que não voltarão mais. Eu tenho saudades de avivamentos que eu experimentei, que não voltarão mais. Eu tenho saudade de muitos Uz e Arões que seguraram nas minhas mãos quando eu estava enfraquecido. Não que Deus não tenha levantado pessoas hoje e façam isso, mas eu sinto saudade daquelas pessoas, outras que se mudaram para outro lugar. E eu tenho que entender
o propósito de Deus na vida de cada pessoa. Eu tenho que abençoar e me alegrar, porque elas estão bem. Mas que a saudade é algo inevitável. Quando você perde um ente querido e ele vai com Jesus, ele não sofre, mas os que ficam sofrem. E de repente o pastor tem que estar sempre no mesmo lugar. Pessoas vão para outros lugares, desfrutam de outros momentos, e é como se eu tivesse que entrar em quartos que são a cara daquelas pessoas, mas eles estão vazios. E todos os dias Deus vai me curando, dizendo: meu filho, vá se adaptando a cada estação que eu tenho para a sua vida. Tenham vivido desafios financeiros, espirituais como nunca. Houve uma ocasião que, dentro de uma necessidade, o Senhor disse: dê tudo que você tem. E aquele era o tudo que eu tinha para completar o aluguel da igreja. E hoje, olhando para esse texto, aplicando, porque eu não posso falar da experiência do outro, eu tenho que falar da minha experiência. Eu tenho aprendido com Deus uma verdade: haja como você tem que agir em mim e eu através de você, e eu vou me responsabilizar. E eu digo uma coisa para você: os açoites vêm, as dores vêm, mas ao longo da minha jornada, essa é a parte boa. Não teve um momento na minha vida que eu não tenha visto Deus trazer terremotos sobre a minha história, abrindo as portas das prisões, gerando um novo tempo, um novo ciclo. Então não importa se após uma atitude você vai apanhar, não importa se você vai ser exposto, não importa se você vai ser mártir. O apóstolo Paulo diz: bem-aventurados são aqueles que sofrem em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: em nada eu dei a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra o evangelho, o chamado que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Senhor, crucificado estou eu contigo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Esse é a verdade do evangelho. Não importa até onde ou qual preço você virá a pagar, mas entenda uma verdade: se tem açoites, como aqueles homens foram açoitados, porque através da vida deles uma mulher foi liberta da escravidão espiritual e emocional. Deus está trazendo libertação. O Senhor nos ensina que se algumas pessoas nós podemos viver, só não vivemos sem Ele. Sem alguns projetos nós podemos viver, só não vivemos sem Ele. E eu quero dizer algo de Deus para você aqui. Como é que alguém pode receber o pior quando foi canal nas mãos de Deus para fazer o melhor, como Paulo? Mas porque ele repreendeu um espírito maligno que iria impedir um homem carnal a ganhar o seu lucro, porque o seu lucro não era legal, mas por meio de adivinhações. No dia que você se posicionar para conflitar e combater a carne, pode ter certeza que as trevas vão se levantar. Pergunta assim o seu irmão: você tem sofrido retaliações? Pergunta a ele: está vendo essa angústia? É porque eu me entristeço mesmo. Mas é Satanás também lançando setas. Essa palpitação no coração que parece que vai explodir. Fala ao seu irmão: é porque você está no caminho certo. Você chega na igreja
Não só antes de chegar, mas durante também aquela batalha espiritual. Já começa na segunda-feira. Peraí, eu recebi uma palavra de fé, e continue posicionado. Rasgaram as vestes daqueles homens, os expuseram na praça pública, na prisão pública, eles foram açoitados, mas naquela hora eles não deixaram que as feridas e as pancadas fossem maiores do que a ação de Deus. O mundo pode bater no teu corpo, mas não consegue machucar teu coração quando ele está em Cristo. Eles começaram a adorar, era o sangue descendo e eles adorando, eles presos humanamente e eles adorando, até que Deus, ele traz um terremoto. Eu entendo uma coisa nessa noite: quando nós estamos diante de uma batalha espiritual, em primeiro lugar, nós precisamos entender que tudo que aponta para nós não vem de Deus. Em segundo lugar, não se precipite em ter uma ação, tenha convicção do que você vai fazer. Em terceiro lugar, se posicione, não dê ibope a Satanás, em dialogue. Tem gente que quer discutir com você, não discuta, não vai valer a pena, vai trazer desgaste. Quer abrir o coração para resolver um problema, é diferente. Está alfinetando, está competindo. Reino de Deus não é lugar de competição. E Jesus repreendeu os filhos de Zebedeu: diante do meu trono não tem lugar para a gente sentar nem à direita nem à esquerda. Quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. Não é sobre posições, porque não divide a sua posição. Diante do Senhor nós somos os mesmos, amados, comprados, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então não dê ibope. Aquela fofoca, ela vai trazer peso ao seu coração. Você pode concordar com a pessoa, mas preste atenção. Quem traz muitas vezes uma fofoca para você foi embora da sua vida, mas ela está falando de alguém que com todos os desafios decidiu ficar. Só que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então valorize quem está. Não dê ibope. Com Satanás não tem diálogo, com Satanás não tem negociação. E em último lugar, se posicione, mesmo que isso custe a saudade, os açoites. Dizer sim ao ministério pastoral foi entender que pessoas entrarão e sairão da minha vida. Não só foi no passado, até Jesus me levar, isso vai acontecer. E eu vou continuar amando, eu vou continuar guardando cada problema de gabinete por ética pastoral. Enquanto muitos podem dizer: ah, foi por isso ou por aquilo, eu sei na profundidade, por acompanhar pessoas, o que eu ouvi e o que eu vi. E às vezes eu olho, eu digo: é porque eu sou crente, mas se eu pudesse abrir, porque é que fulano de tal não está na igreja hoje. Mas eu não posso e não vou cair na de Satanás. E quando as pessoas vêm até mim, eu digo: ore. Mas eram bênção e são bênção. Uma pessoa não é os seus erros, eu tenho os meus erros também, e muitos, e a cada dia estou sendo aperfeiçoado. Mas Deus tem uma porção para cada um. E naquele grande dia, meus queridos pastores e irmãos, nós queremos ouvir da voz do Senhor: servo bom e fiel, entrem para o gozo do vosso Senhor. Então que em nome de Jesus o nosso coração esteja posicionado. Às vezes eu estou agindo sangrando, eu estou adorando sangrando,
mas eu estou fazendo com alegria e adorando com alegria. Porque no dia que nós não enfrentarmos batalhas espirituais, é porque nós estamos agradando o inferno. Mas eu quero declarar uma palavra profética para você. Blinde a sua mente e o seu coração. Eu quero declarar pela fé. Levante sua mão se você crê. Ainda esta semana, até sexta-feira, Deus vai honrar o teu posicionamento. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua busca. Deus vai honrar a tua escolha de obedecê-lo, de servi-lo, ainda que lhe custasse retaliações, perseguições, disseminações. Deus vai honrar o teu coração submisso e obediente à vontade dele. E até sexta-feira, se prepare para colher o tesouro dessa terra. Se você recebe, aplauda ao Senhor e fique de pé no seu lugar. Anda